Garcia, em pé, mirava e estalava as unhas. Fortunato, na cadeira de balanço, olhava para o teto. Maria Luísa, perto da janela, concluía um trabalho de agulha. Tinham falado do dia, que estivera excelente, de Catumbi, onde morava o casal Fortunato, e de uma casa de saúde, que adiante se explicará. Como os três personagens aqui presentes estão agora mortos e enterrados, tempo é de contar a história sem rebuço. Tinham falado também de outra coisa, além daquelas três, coisa tão feia e grave que não lhes deixou muito gosto para tratar do dia, do bairro e da casa de saúde. Toda a conversação a este respeito foi constrangida. Agora mesmo, os dedos de Maria Luísa parecem ainda trêmulos, ao passo que há no rosto de Garcia uma expressão de severidade que lhe não é habitual. Em verdade, o que se passou foi de tal natureza que, para fazê-lo entender, é preciso remontar à origem da situação. Garcia tinha se formado em medicina no ano anterior, 1861. No ano de 1860, estando ainda na escola, encontrou-se com Fortunato, pela primeira vez, à porta da Santa Casa. Entrava quando o outro saía. Fez-lhe impressão a figura, mas ainda assim tê-la-ia esquecido, se não fosse o segundo encontro, poucos dias depois. Morava na rua Dom Manuel. Uma de suas raras distrações era ir ao Teatro de São Januário, que ficava perto, entre essa rua e a praia. Ia uma ou duas vezes por mês, e nunca achava acima de 40 pessoas. Só os mais intrépidos ousavam estender os passos até aquele recanto da cidade. Uma noite, estando nas cadeiras, apareceu ali Fortunato e sentou-se ao pé dele. Mas Fortunato ouvia com singular interesse. Nos lances dolorosos, a atenção dele redobrava. Os olhos iam avidamente de um personagem a outro, a tal ponto que o estudante suspeitou haver na peça reminiscências pessoais do vizinho. No fim do drama, veio uma farsa, mas Fortunato não esperou por ela e saiu. Garcia saiu atrás dele. Fortunato foi pelo Beco do Cotovelo, Rua de São José, até o Largo da Carioca. Ia devagar, cabisbaixo, parando às vezes para dar uma bengalada em algum cão que dormia. O cão ficava ganindo e ele ia andando. No Largo da Carioca, entrou no Tilbury e seguiu para os lados da Praça da Constituição. Garcia voltou para casa sem saber mais nada. Decorreram algumas semanas. Uma noite, eram 9 horas, estava em casa quando ouviu o rumor de vozes na escada. Desceu logo do sótão, onde morava, ao primeiro andar, onde vivia um empregado do arsenal de guerra. Era este que alguns homens conduziam, escada acima, ensanguentado. O preto que o servia acudiu a abrir a porta. O homem gemia, as vozes eram confusas, a luz pouca. Deposto o ferido na cama, Garcia disse que era preciso chamar um médico. Garcia olhou. Era o próprio homem da Santa Casa do teatro. Imaginou que seria parente ou amigo do ferido, mas rejeitou a suposição, desde que lhe ouvira perguntar se este tinha família ou pessoa próxima. Disse-lhe o preto que não, e ele assumiu a direção do serviço. Pediu às pessoas estranhas que se retirassem, pagou aos carregadores e deu as primeiras ordens. Sabendo que o Garcia era vizinho, estudante de medicina, pediu-lhe que ficasse para ajudar o médico. Em seguida, contou o que se passara. Foi uma malta de capoeiras. Eu vinha do quartel de Moura, onde fui visitar um primo, quando ouvi um barulho muito grande, e logo depois um ajuntamento. Parece que eles feriram também a um sujeito que passava e que entrou por um daqueles becos. Mas só via este senhor, que atravessava a rua no momento em que um dos capoeiras, roçando por ele, meteu-lhe o punhal. Não caiu logo. A sensação que o estudante recebia era de repulsa, ao mesmo tempo que de curiosidade. Não podia negar que estava assistindo a um ato de rara dedicação. Se era desinteressado como parecia, não havia mais que aceitar o coração humano como um poço de mistérios. Fortunato saiu pouco antes de 1 hora. Voltou nos dias seguintes, mas a cura fez-se depressa e, antes de concluída, desapareceu sem dizer ao obsequiado onde morava. Encontrou Fortunato em uma gondola. Encontrou-o ainda outras vezes, e a frequência
trouxe familiaridade. Um dia, Fortunato convidou-o a ir visitá-lo ali perto, em Catumbi. Sabe que sou casado? Não sabia. Casei-me há 4 meses. Podia dizer 4 dias. Vai jantar conosco domingo? Domingo? Não esteja forjando desculpas. Não admito desculpas. Vá domingo. Garcia foi lá domingo. Fortunato deu-lhe um bom jantar, bons charutos e boa palestra, em companhia da senhora, que era interessante. A figura dele não mudara. Os olhos eram as mesmas chapas de estanho, duras e frias. As outras feições não eram mais atraentes que dantes. E, estando os três juntos, perguntou Garcia a Maria Luísa se tivera notícia das circunstâncias em que ele conhecera o marido. Contou o caso da rua de Dom Manuel. A moça ouviu espantada. Insensivelmente, estendeu a mão e apertou o pulso ao marido, risonha e agradecida, como se acabasse de descobrir-lhe o coração. Maria Luísa ficou desconsolada com a zombaria do marido, mas o médico resistiu-lhe à satisfação anterior, voltando a referir a dedicação deste e as suas raras qualidades de enfermeiro. Tão bom enfermeiro, concluiu ele, que se algum dia fundar uma casa de saúde, irei convidá-lo. Vamos fundar uma casa de saúde? Não valeu nada. Estou brincando. Podia-se fazer alguma coisa e para o senhor que começa a clínica, acho que seria bem bom. Tenho justamente uma casa que vai vagar. Garcia recusou nesse e no dia seguinte, mas a ideia tinha se metido na cabeça ao outro, e não foi possível recuar mais. Na verdade, era uma boa estreia para ele, e podia vir a ser um bom negócio para ambos. Aceitou finalmente, daí a dias, e foi uma desilusão para Maria Luísa. Criatura nervosa e frágil, padecia só com a ideia de que o marido tivesse de viver em contato com enfermidades humanas, mas não ousou opor-se-lhe e curvou a cabeça. O plano fez-se e cumpriu-se depressa. Verdade é que Fortunato não curou de mais nada, nem então, nem depois. A comunhão dos interesses apertou os laços da intimidade. Garcia tornou-se familiar na casa. Ali jantava quase todos os dias. Ali observava a pessoa e a vida de Maria Luísa. Fortunato metera-se a estudar anatomia e fisiologia e ocupava-se nas horas vagas em rasgar e envenenar gatos e cães. Como os guinchos dos animais atordoavam os doentes, mudou o laboratório para casa, e a mulher, compleição nervosa, teve-os de sofrer. Um dia, porém, não podendo mais, foi ter com o médico e pediu-lhe que, como coisa sua, alcançasse do marido a sensação de tais experiências. Ele naturalmente achará que sou criança. O que eu queria é que o senhor, como médico, lhe dissesse que isso me faz mal. E creia que Maria faz. Luísa agradeceu ao médico, tanto por ela como pelos animais, que não podia ver padecer. Tossia de quando em quando. Garcia perguntou-lhe se tinha alguma coisa. Ela respondeu que nada. Deixe ver o pulso. Não deu o pulso e retirou-se. Garcia ficou apreensivo. Cuidava, ao contrário, que ela podia ter alguma coisa, que era preciso observá-la e avisar o marido em tempo. Garcia foi lá jantar. Na sala disseram-lhe que Fortunato estava no gabinete, e ele caminhou para ali. Ia chegando à porta, no momento em que Maria Luísa saía aflita. O rato, o rato. Garcia lembrou-se que na véspera ouvira Fortunato se queixar de um rato, que lhe levara um papel importante, mas estava longe de esperar o que viu. Viu Fortunato sentado à mesa, que havia no centro do gabinete, e sobre a qual pusera um prato com espírito de vinho. O líquido flamejava. Hão de se lembrar que, depois de terem falado de outras coisas, ficaram calados os três. O marido sentado e olhando para o teto, o médico estalando as unhas. Pouco depois, foram jantar. Mas o jantar não foi alegre. Maria Luísa cismava e tossia. O médico indagava de si mesmo se ela não estaria exposta a algum excesso na companhia de tal homem. Era apenas possível, mas o amor trocou-lhe a possibilidade em certeza. Tremeu por ela e cuidou de os vigiar. Ela tossia, tossia, e não se passou muito tempo que a moléstia não tirasse a máscara. Era tísica, velha dama insaciável, que chupa toda a vida, até deixar um bagaço de ossos. Fortunato recebeu a notícia como um golpe. Amava deveras a mulher, a seu modo, estava acostumado com ela, custava-lhe perdê-la.
Não poupou esforços, médicos, remédios, ares, todos os recursos e todos os paliativos, mas foi tudo em vão. A doença era mortal. Nos últimos dias, em presença dos tormentos supremos da moça, a índole do marido subjugou qualquer outra afeição. Não a deixou mais, fitou o olho baço e frio naquela decomposição lenta e dolorosa da vida. Bebeu um a um as aflições da bela criatura, agora magra e transparente, devorada de febre e minada de morte. Egoísmo aspérrimo, faminto de sensações, não lhe perdoou um só minuto de agonia, nem lhes pagou com uma só lágrima, pública ou íntima. Só quando ela expirou é que ele ficou aturdido. Voltando a si, viu que estava outra vez só. De noite, indo repousar uma parenta de Maria Luísa, que a ajudara a morrer, ficaram na sala Fortunato e Garcia, velando o cadáver, ambos pensativos. Mas o marido estava fatigado. O médico disse-lhe que repousasse um pouco. Garcia tinha chegado ao cadáver, levantara o lençol e contemplara por alguns instantes as feições defuntas. Depois, como se a morte espiritualizasse tudo, inclinou-se e beijou-a na testa. Foi nesse momento que Fortunato chegou à porta, estacou assombrado. Não podia ser o beijo da amizade, podia ser o epílogo de um livro adúltero. Não tinha ciúmes, note-se. Entretanto, Garcia inclinou-se ainda outra vez para beijar o cadáver. Mas então não pôde mais. O beijo rebentou em soluços e os olhos não puderam conter as lágrimas, que vieram em borbotões, lágrimas de amor calado. Irremediável desespero. Fortunato, à porta, onde ficara, saboreou tranquila essa explosão de dor moral, que foi longa, muito longa, deliciosamente longa.